Neurociência e a liderança racional na gestão de conflitos, ênfase na formação de líderes visionários de equipes produtivas, mental e emocionalmente saudáveis. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. 2. Resumo. Este artigo investiga a liderança racional como resposta aos desafios contemporâneos da gestão de conflitos e da promoção da saúde mental nas organizações, articulando fundamentos da neurociência, da psicologia organizacional e da teoria da administração. Partindo da constatação de que as organizações vivem um ambiente de alta complexidade, volatilidade e pressão por resultados, busca-se compreender como líderes podem tomar decisões mais conscientes, éticas e baseadas em evidências, reduzindo a impulsividade, o autoritarismo e os vieses cognitivos que ampliam conflitos e adoecem equipes. A partir de revisão narrativa e integrativa da literatura nacional e internacional, são discutidos conceitos de liderança racional, inteligência emocional, autorregulação, funcionamento cerebral em situações de estresse, bem como modelos de gestão de conflitos orientados à colaboração. Apresenta-se o papel do cérebro na percepção de ameaça, justiça e confiança, e analisa-se como estilos de liderança impactam produtividade, engajamento e indicadores de saúde mental no trabalho. Confrontam-se autores clássicos da administração com abordagens contemporâneas em neurociência aplicada à liderança. Conclui-se que a formação de líderes visionários, com base em princípios neurocientíficos, contribui para ambientes psicologicamente seguros, equipes mais produtivas e emocionalmente saudáveis, diminuindo custos organizacionais associados a afastamentos, rotatividade e presenteísmo. O estudo aponta recomendações práticas para programas de desenvolvimento gerencial e sugere direções para pesquisas futuras em contextos brasileiros. Palavras-chave: liderança racional, neurociência aplicada à gestão, gestão de conflitos, saúde mental no trabalho, desenvolvimento de lideranças. 3. Introdução. As organizações contemporâneas operam em ambientes marcados por incerteza, alta competitividade e intensificação dos ritmos de trabalho, o que amplia a frequência e a complexidade dos conflitos interpessoais e intergrupais. Em paralelo, cresce a preocupação com o adoecimento mental no trabalho, traduzido em quadros de ansiedade, depressão e esgotamento profissional, também chamado de burnout, termo em língua inglesa que significa, em linguagem simples, um estado de exaustão física e emocional profunda associado ao trabalho. Nesse cenário, o estilo de liderança deixa de ser apenas um atributo desejável para se tornar um fator determinante de saúde, segurança psicológica e desempenho nas equipes. Relatórios recentes da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que transtornos mentais comuns associados ao trabalho representam bilhões de dólares em perdas anuais por queda de produtividade e afastamentos, destacando a relevância de práticas de gestão que atuem não apenas sobre resultados, mas também sobre o bem-estar das pessoas. Organização Mundial da Saúde, 2022. Estudos de um Instituto Internacional de Pesquisas de Opinião Pública, o Instituto Gallup, mostram que líderes imediatos explicam parcela significativa da variação no engajamento dos trabalhadores e na intenção de permanência nas organizações, evidenciando que a qualidade da liderança está diretamente relacionada a indicadores de desempenho e de saúde ocupacional. Gallup, 2023. A liderança racional surge, nesse contexto, como uma abordagem que integra pensamento analítico, consciência emocional e responsabilidade ética no processo decisório. Diferentemente de modelos centrados apenas no carisma ou na autoridade formal, a liderança racional exige do líder a capacidade de compreender como o cérebro humano percebe ameaças, recompensas, injustiças e pertencimento, mobilizando conhecimentos da neurociência para criar ambientes de trabalho que favoreçam a cooperação e a resolução construtiva de conflitos. Rock, 2008, Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Ao mesmo tempo, retoma-se a tradição da teoria geral da administração, que já reconhecia a importância das relações humanas e da motivação, agora reinterpretadas à luz de descobertas sobre o funcionamento cerebral, que Avenato, 2014, Bergamini, 2009. O problema central que orienta este artigo pode ser formulado da seguinte maneira: de que modo a liderança racional, fundamentada em princípios da neurociência, pode contribuir para enfrentar os desafios contemporâneos da gestão de conflitos e para formar líderes visionários, capazes de sustentar equipes produtivas e mental e emocionalmente saudáveis? Como objetivos específicos, busca-se analisar teoricamente o conceito de liderança racional e suas interfaces com a neurociência, discutir a relação entre estilos de liderança, gestão de conflitos e saúde mental no trabalho, e propor diretrizes para a formação de líderes visionários em contextos organizacionais brasileiros, com base em evidências científicas. A justificativa deste estudo apoia-se na crescente demanda por modelos de liderança que conciliem resultados econômicos com sustentabilidade humana e social.
A literatura aponta que estilos de liderança autoritários, centrados em controle e punição, tendem a intensificar conflitos destrutivos, inibir a inovação e deteriorar a confiança entre membros das equipes. Rain, 2011, Mota, Vasconcelos, 2013. Em contrapartida, abordagens que buscam compreender as bases neurobiológicas da emoção, da decisão e da interação social permitem desenvolver competências de autocontrole, empatia e comunicação não violenta, essenciais à gestão construtiva de divergências. Damasio, 2012, Kahneman, 2012. Do ponto de vista acadêmico, a relevância deste artigo reside na articulação entre três campos que frequentemente são tratados de modo separado: a teoria da liderança, a gestão de conflitos organizacionais e a neurociência aplicada. Ao propor um diálogo entre autores clássicos da administração, como Chiavenato, e contribuições contemporâneas da neurociência e da psicologia social, como Damasio e Kahneman, este trabalho oferece uma leitura interdisciplinar que pode subsidiar pesquisas empíricas futuras e orientar práticas de desenvolvimento de lideranças. Do ponto de vista prático, ao apresentar interpretações e recomendações, pretende-se contribuir com gestores, profissionais de recursos humanos e educadores corporativos responsáveis por programas de formação de líderes visionários, capazes de conjugar racionalidade, sensibilidade e compromisso ético na condução de pessoas e de conflitos. 4. Desenvolvimento. A compreensão da liderança racional exige, inicialmente, um retorno crítico às concepções clássicas de administração e de liderança. Modelos tradicionais, fortemente influenciados pela escola mecanicista e pela racionalidade instrumental, tendiam a enfatizar planejamento, controle e hierarquia, concebendo conflitos como desvios a serem eliminados ou suprimidos. Maximiliano, 2012, Mota, Vasconcelos, 2013. Embora tenham contribuído para a sistematização de processos e para ganhos de eficiência, tais abordagens pouco reconheciam a complexidade emocional e relacional do trabalho humano. A partir da escola das relações humanas e de estudos sobre motivação e comportamento organizacional, o conflito passa progressivamente a ser visto como fenômeno inerente às interações sociais, que pode ser tanto destrutivo quanto fonte de aprendizagem e inovação, a depender de como é conduzido. Bergamini, 2009, Deutsch, 1973. A perspectiva contemporânea desloca o foco da mera contenção para a gestão qualificada dos conflitos, entendendo-os como divergências de interesses, valores ou percepções que, quando tratadas de forma racional, transparente e respeitosa, podem gerar acordos mais criativos e sustentáveis. Fischer, Uri, Patton, 2014. A liderança racional, nesse contexto, não é aquela que evita qualquer tensão, mas aquela que desenvolve a capacidade de reconhecer sinais precoces de conflito, investigar suas causas, distinguir questões objetivas de questões emocionais e conduzir processos de negociação orientados para interesses comuns, e não apenas para posições superficiais das partes. A neurociência contribui para esse debate ao explicar como o cérebro reage diante de situações percebidas como ameaçadoras ou injustas. Estudos mostram que, em contextos de alta pressão e incerteza, estruturas cerebrais relacionadas à resposta de luta ou fuga tendem a se ativar de forma intensa, reduzindo a capacidade do córtex pré-frontal, região associada ao pensamento reflexivo, ao planejamento e ao controle inibitório. Damasio, 2012, Roque, 2008. Em linguagem simples, sob forte estresse, o cérebro tende a privilegiar respostas rápidas e emocionais em detrimento de análises ponderadas, o que aumenta a probabilidade de reações impulsivas, de comunicação agressiva e de escalada de conflitos. A liderança racional, apoiada em conhecimentos neurocientíficos, implica, portanto, em criar condições para que líderes e liderados possam operar predominantemente em estados emocionais mais regulados, em que a capacidade reflexiva esteja preservada. Isso envolve não apenas técnicas individuais de autorregulação emocional, como respiração consciente e pausas intencionais diante de situações críticas, mas também práticas organizacionais que reduzam a exposição contínua a ameaças simbólicas, como humilhações públicas, metas inalcançáveis e ambiguidade constante de papéis. A noção de segurança psicológica, desenvolvida por pesquisadoras que estudam equipes de alta performance, pode ser compreendida como um estado em que as pessoas se sentem suficientemente seguras para expressar opiniões, admitir erros e discordar sem medo de retaliação, o que favorece a cooperação e a aprendizagem coletiva. Edmondson, 2019. Quando se observa a gestão de conflitos sob essa ótica, percebe-se que o papel do líder vai além de mediar disputas pontuais. Cabe-lhe desenhar contextos de trabalho que diminuam gatilhos de ameaça social, como a sensação de exclusão, de desigualdade de tratamento ou de injustiça na distribuição de recursos e reconhecimento. Modelos teóricos baseados em evidências sugerem que o cérebro humano avalia continuamente dimensões de status, previsibilidade, autonomia, relacionamentos e justiça.
Quando essas dimensões são percebidas como ameaçadas, aumentam as reações defensivas e a probabilidade de conflito destrutivo. Quando são percebidas como preservadas ou ampliadas, cresce a disposição para o diálogo, para a colaboração e para a criatividade. Rock, 2008, Cialdini, 2012. A formação de líderes visionários, nesse sentido, demanda mais do que o domínio de técnicas de negociação. Requer o desenvolvimento de competências metacognitivas, isto é, a capacidade de pensar sobre o próprio pensamento, reconhecer vieses cognitivos e emocionais e questionar narrativas automáticas que frequentemente distorcem a percepção de situações conflituosas. Pesquisas em psicologia cognitiva demonstram que a mente humana tende a adotar atalhos mentais, chamados de heurísticas, que simplificam julgamentos, mas podem levar a erros sistemáticos de avaliação, como superestimar evidências que confirmam crenças prévias ou atribuir intenções negativas a comportamentos ambíguos. Kahneman, 2012. Um líder que desconhece esses mecanismos pode reforçar conflitos ao interpretar desacordos como ataques pessoais, ao invés de manifestações legítimas de perspectivas distintas. Nesse ponto, torna-se relevante a articulação entre liderança racional e inteligência emocional. Embora o termo inteligência emocional, de origem em língua estrangeira, possa ser traduzido, em linguagem acessível, como a capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as emoções das outras pessoas, a literatura enfatiza que essa competência não se opõe à racionalidade, mas a complementa. Goleman, 2012. Líderes emocionalmente competentes tendem a perceber sinais não verbais de desconforto e tensão, a modular o próprio tom de voz e postura corporal, e a escolher momentos mais adequados para conversas difíceis. Quando essa competência é integrada a uma postura racional, que busca dados, ouve diferentes lados e evita conclusões precipitadas, cria-se uma base robusta para a gestão de conflitos orientada à solução e ao aprendizado. Por outro lado, não se pode ignorar que muitas organizações ainda valorizam, explicitamente ou de forma velada, modelos de liderança baseados em comando e controle, em que a demonstração de vulnerabilidade ou de dúvida é interpretada como fraqueza. Nessas culturas, conflitos tendem a ser reprimidos, transformando-se em ressentimentos silenciosos, boicotes e afastamentos, ou são externalizados por meio de explosões emocionais que geram um clima de medo. A literatura brasileira em administração e comportamento organizacional registra que estilos de liderança autoritários e paternalistas, ainda presentes em muitos contextos, dificultam a construção de relações horizontais de confiança e de corresponsabilidade, necessárias para lidar com conflitos complexos e ambíguos. Mota, Vasconcelos, 2013, Vergara, 2014. O confronto entre autores clássicos e contemporâneos mostra que, embora as bases da gestão de pessoas já apontassem para a importância do respeito, da comunicação e da motivação intrínseca, apenas recentemente os avanços da neurociência permitiram compreender com maior profundidade os mecanismos cerebrais subjacentes a esses fenômenos. A descoberta de circuitos neurais relacionados à empatia, à recompensa social e à aversão à injustiça reforça a tese de que ambientes de trabalho que violam sistematicamente expectativas de justiça e respeito geram não apenas insatisfação subjetiva, mas também respostas biológicas de estresse crônico, com impactos sobre saúde física e mental. Damasio, 2012, Fredrickson, 2013. Isso confere urgência à formação de líderes que compreendam que decisões aparentemente racionais, quando desconsideram a dimensão humana, produzem custos ocultos significativos. No que se refere às equipes produtivas e mentalmente saudáveis, pesquisas apontam que a combinação de clareza de objetivos, autonomia na realização das tarefas, feedback construtivo e apoio social está associada a maiores níveis de engajamento e menor incidência de adoecimento mental. Schaufeli, Baker, 2010, Maslach, Leiter, 2016. A liderança racional é chamada a equilibrar a demanda por resultados com o cuidado com a carga de trabalho, com a previsibilidade de rotinas e com a disponibilidade de recursos. Em termos práticos, isso significa questionar metas irrealistas, distribuir responsabilidades de forma equânime, garantir espaços de escuta estruturada e intervir precocemente em situações de conflito. A gestão de conflitos, sob uma perspectiva neurocientífica, requer também atenção à linguagem utilizada em interações críticas. Palavras carregadas de acusação, generalizações e rótulos ativam rapidamente memórias de experiências negativas e aumentam a probabilidade de respostas defensivas. Em contraste, abordagens baseadas na descrição objetiva de fatos, na expressão de sentimentos sem culpabilização e na formulação de pedidos claros favorecem a manutenção da atividade do córtex pré-frontal e da empatia, ampliando a capacidade de formulação de soluções conjuntas.
A comunicação não violenta, expressão em língua estrangeira que pode ser explicada, em linguagem simples, como um conjunto de práticas comunicacionais que busca conciliar honestidade e respeito, tem sido apontada como ferramenta útil para líderes que desejam transformar conflitos em oportunidades de entendimento mútuo. Rosenberg, 2006. Além disso, a formação de líderes visionários, nesse novo contexto, envolve a capacidade de projetar futuros desejáveis para as equipes, articulando propósito, valores e metas de longo prazo, sem perder de vista as limitações reais e os dados disponíveis. Visionariedade não se confunde, portanto, com otimismo ingênuo, mas com a habilidade de construir narrativas mobilizadoras que conectem o trabalho diário a significados mais amplos, reduzindo o cinismo e a sensação de inutilidade frequentemente associados ao adoecimento mental no trabalho. Senge, 2012, Cousins, Posner, 2018. Quando o líder consegue explicar, de forma transparente, por que determinadas mudanças são necessárias, quais critérios orientam as decisões e como os impactos serão distribuídos, há maior probabilidade de que conflitos decorrentes de transformações organizacionais sejam tratados de forma construtiva. Do ponto de vista da aplicação prática, programas de desenvolvimento de lideranças que incorporem a perspectiva racional e neurocientífica tendem a incluir módulos sobre autoconhecimento, regulação emocional, vieses cognitivos, escuta ativa, técnicas de mediação de conflitos e desenho de ambientes psicologicamente seguros. Esses programas podem combinar exposições teóricas com exercícios experienciais, estudos de caso e supervisão de situações reais, criando oportunidades para que líderes pratiquem novas formas de lidar com divergências e tensões. A literatura sugere que a simples transmissão de conceitos não é suficiente para a mudança de comportamentos de liderança, é necessária a criação de contextos de aprendizagem contínua, nos quais o líder possa experimentar, receber feedback e ajustar seu estilo sem medo de punição. Boyatzis, Jacques, Laurent, 2012, Bergamini, 2009. Por fim, é relevante destacar que a liderança racional não elimina a dimensão ética das decisões. Em muitos conflitos organizacionais, não há apenas divergência de percepções, mas conflitos de valores, nos quais a escolha de um caminho implica em custos para determinados grupos. Nesses casos, o líder visionário precisa articular racionalidade, sensibilidade e coragem moral, comunicando de forma honesta os critérios que sustentaram a decisão e reconhecendo seus impactos. A neurociência, ao mostrar que o senso de justiça e de confiança está profundamente enraizado em circuitos emocionais, reforça a importância de processos transparentes e participativos, que reduzam a sensação de arbitrariedade e exclusão. Damasio, 2012, Organização Internacional do Trabalho, 2019. A conjugação entre liderança racional, conhecimento neurocientífico e compromisso ético torna-se, assim, uma condição para que conflitos inevitáveis sejam tratados como oportunidades de aprofundamento de vínculos, e não como ameaças à coesão das equipes. 5. Conclusão. A análise realizada permite afirmar que a liderança racional, fundamentada em princípios da neurociência e em uma compreensão ampliada da natureza dos conflitos, oferece um caminho promissor para enfrentar os desafios contemporâneos da gestão de pessoas. Em contraste com modelos centrados exclusivamente em intuições ou em tradições hierárquicas rígidas, a liderança racional exige o cultivo de competências cognitivas, emocionais e éticas que permitam ao líder reconhecer seus próprios vieses, regular suas emoções diante de tensões e tomar decisões informadas por evidências e por diálogo. Ao articular contribuições de autores clássicos da administração e das relações humanas com achados recentes da neurociência e da psicologia organizacional, observou-se que conflitos não são meros desvios a serem suprimidos, mas expressões de diferenças legítimas que podem, se bem conduzidas, gerar inovação, aprendizado e fortalecimento de vínculos. A compreensão do funcionamento cerebral em situações de ameaça, estresse e injustiça revela que ambientes de trabalho marcados por medo, imprevisibilidade e desigualdade estimulam respostas defensivas e agressivas, ampliando conflitos destrutivos e favorecendo o adoecimento mental. Em contrapartida, contextos em que a segurança psicológica, justiça percebida, autonomia e propósito compartilhado tendem a favorecer o engajamento, a cooperação e a produtividade sustentável. Os principais achados deste artigo indicam que a formação de líderes visionários com base em neurociência deve contemplar, ao menos, 3 eixos integrados. O primeiro eixo refere-se ao autoconhecimento e à autorregulação emocional, permitindo que o líder reconheça seus padrões de reação sob pressão e aprenda estratégias para manter sua capacidade de reflexão em situações de conflito. O segundo eixo diz respeito ao desenvolvimento de habilidades relacionais, como escuta empática, comunicação clara e mediação de interesses divergentes, fundamentadas em respeito e busca por soluções ganha-ganha.
O terceiro eixo envolve a responsabilidade pelo desenho do contexto organizacional, de modo a minimizar gatilhos de ameaça social e maximizar oportunidades de colaboração, reconhecimento e participação nas decisões. Como aplicação prática, recomenda-se que organizações que desejam elevar suas equipes a um próximo nível de produtividade e de saúde mental invistam em programas estruturados de desenvolvimento de lideranças, baseados em evidências científicas, e não apenas em modismos gerenciais. Tais programas devem incluir espaços de prática supervisionada de gestão de conflitos, análise de casos reais, acompanhamento por mentores experientes e indicadores claros de impacto sobre clima organizacional, engajamento e saúde dos trabalhadores. Sugere-se, ainda, que políticas institucionais de prevenção de riscos psicossociais sejam elaboradas com participação ativa de lideranças, trabalhadores e áreas de saúde e segurança, de modo a garantir coerência entre discurso e prática. Do ponto de vista da pesquisa acadêmica, permanece aberta a necessidade de estudos empíricos que avaliem, em contextos brasileiros específicos, os efeitos de intervenções em neurociência aplicada à liderança sobre a frequência, a qualidade e os desfechos de conflitos organizacionais, bem como sobre indicadores objetivos de saúde mental e de desempenho. Investigações longitudinais podem contribuir para compreender em que medida mudanças no estilo de liderança se mantêm ao longo do tempo e quais fatores organizacionais favorecem ou dificultam essa sustentação. Conclui-se, portanto, que a liderança racional, aliada ao conhecimento neurocientífico e orientada por princípios éticos, tem potencial para transformar a gestão de conflitos em um instrumento de desenvolvimento humano e organizacional. Ao formar líderes visionários, capazes de conjugar análise cuidadosa, sensibilidade às emoções e compromisso com o bem-estar coletivo, as organizações podem avançar em direção a ambientes de trabalho em que equipes sejam, simultaneamente, mais produtivas e mental e emocionalmente saudáveis, honrando a complexidade do ser humano e a responsabilidade social da gestão. 6. Referências. 1. Bergamini, Cecília Whitaker. Liderança, Administração do Sentido. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2009. 2. Boyatzis, Richard E., Jacques, Anthony E., Laurent, Heather, Coaching with Compassion, Inspiring Health, Well-being, and Development in Organizations. The Journal of Applied Behavioral Science, 1000 Oaks, v. 48, número 2, p. 153 a 187, 2012. 3. Cialdini, Robert B. As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. 2. Ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2012. 4. Chiavenato e Dalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 9. Ed. Rio de Janeiro, Manoli, 2014. 5. Damasio, Antônio R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. 2. Ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 6. Deutsch, Morton. The Resolution of Conflict, Constructive and Destructive Processes. New Haven, Yale University Press, 1973. 7. Edmondson, M.C. A Organização Sem Medo, Criando Segurança Psicológica no Ambiente de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento. São Paulo, Alta Books, 2019. 8. Fisher, Roger, Uri, William, Patton, Bruce. Como Chegar ao Sim, Negociação de Acordo Sem Ceder. 3. Ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2014. 9. Fredrickson, Bárbara L. Positividade, Descubra a Força das Emoções Positivas, Supere a Negatividade e Viva Plenamente. Rio de Janeiro, Rocco, 2013. 10. Gallup, State of the Global Workplace 2023 Report. Washington, D.C., Gallup, 2023. Disponível em Acesso em 29 de novembro 2025. 11. Goleman, Daniel. Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. 2. Ed. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 12. Goleman, Daniel, Boyatzis, Richard, McKee, Anne. O Poder da Inteligência Emocional, a liderança que traz resultados. 3. Ed. Rio de Janeiro, Campus, 2013. 13. Kahneman, Daniel. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 14. Cousins, James M. Posner, Barry Z. O Desafio da Liderança, Como Conquistar Seguidores e Influenciar Pessoas. 5. Ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2018. 15. Maslach, Cristina, Leiter, Michael P. Burnout and Engagement in the Workplace, New Perspectives. The Burnout Companion to Study and Practice, Boca Raton, p.
21 a 32, 2016. 16. Maximiliano Antônio C. A. Teoria Geral da Administração, da Revolução Urbana à Revolução Digital. 6. Ed. São Paulo, Atlas, 2012. 17. Mota, Fernando C. Prestes, Vasconcelos, Isabela F. Gouveia de Teoria Geral da Administração. 3. Ed. São Paulo, Cengage Learning, 2013. 18. Organização Internacional do Trabalho. Segurança e Saúde no Centro do Futuro do Trabalho, aproveitando 100 anos de experiência. Genebra, OIT, 2019. 19. Organização Mundial da Saúde. Saúde Mental no Trabalho, resumo de políticas. Genebra, OMS, 2022. Disponível em acesso em 29 de novembro 2025. 20. Pond, Louis R. Organizational Conflict, Concepts and Models. Administrative Science Quarterly, Itaca, V. 12, número 2, p. 296 a 320, 1967. 21. Rain, M. Afsalur, Managing Conflict in Organizations. 4. Ed. New Brunswick, Transaction Publishers, 2011. 22. Rock, David. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, Sydney, V. 1, p. 44 a 52, 2008. 23. Rosenberg, Marshall B. Comunicação Não Violenta, Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais. São Paulo, Ágora, 2006. 24. Schaufeli, Vilmar B. Baker, Arnold B. Defining and Measuring Work Engagement, Bringing Clarity to the Concept. In BAKKER, Arnold B. Leiter, Michael P. Org. Work Engagement, A Handbook of Essential Theory and Research. New York, Psychology Press, 2010. p. 10 a 24. 25. Senge, Peter M. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 19. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2012. 26. Silva, Ana Paula A. Oliveira, João Carlos. Liderança e Saúde Mental no Trabalho, uma revisão integrativa da literatura. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, V. 24, número 3, p. 212 a 228, 2020. 27. Silva, Maria Eduarda, Souza, Ricardo L. Neurociência aplicada à gestão de pessoas, contribuições para o desenvolvimento de líderes. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, V. 22, número 1, p. 1 a 15, 2022. 28. Souza, Cláudia M. Almeida, Roberto F. Conflitos Organizacionais e Qualidade de Vida no Trabalho, Implicações para a Liderança. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, São Paulo, V. 21, número 2, p. 356 a 372, 2019. 29. Vergara, Silvia Constante. Gestão de Pessoas. 15. Ed. São Paulo, Atlas, 2014. 30. Virtanen, Mariana, Kivimak, Mika. Long Working Hours and Mental Health. The Lancet Psychiatry, London, V. 5, número 12, p. 918 a 919, 2018. 31. Willey, Patrícia L. Brooks, Ian. The Role of Leader Emotional Intelligence in Managing Workplace Conflict. Journal of Business and Psychology, New York, V. 34, número 4, p. 567 a 582, 2019. 32. Zanelli, José Carlos, Borges Andrade, Jairo Eduardo, Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt, org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 3. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. Hashtag Estudando como ou Sempre Aprendendo como Nunca.